Graça e paz, bom dia, meus irmãos. Vamos lá, o nosso devocional diário, hoje corrido aqui, rapaz, vamos lá. Marquei aqui já no dia de ontem um texto de forma profética, eu tomei posse desse texto e hoje nós tivemos uma resposta do céu. Salmo de número 37, quero compartilhar com você, versículos do 3 ao 5, e assim está escrito, olha só que maravilha. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o restante, ou mais, como nessa versão aqui, Ele fará. Olha só que maravilha, meus irmãos. Nosso Deus poderoso, soberano, Deus dos céus, da terra, das estrelas, das galáxias, poderoso, majestoso, e quantos adjetivos poderíamos usar aqui para nomear Ele, ou tentar talvez caracterizá-lo, mas esse Deus, Ele decide olhar para os seus filhos, olhar e conhecer de forma individual cada um deles e fazer de forma personalizada algo muito poderoso. Ele diz que Deus, Ele satisfaz os desejos dos nossos corações. Deus, Ele responde e corresponde orações, meus irmãos. Eu falei ontem que nós estávamos e ainda estamos passando por uma situação em meio à nossa família, mas nós recebemos uma notícia maravilhosa hoje, é Deus correspondendo e respondendo às nossas orações. Por quê? Porque Ele conhece o desejo dos corações dos seus filhos. Ele sabe o que nós mais precisamos e aquilo que de alguma forma vai nos agradar e aquilo que vai satisfazer de alguma forma o nosso coração, a nossa vida, as nossas vontades. Davi falou aqui que nós precisaríamos confiar no Senhor e fazer o bem. Nós deveríamos viver nessa terra e nos alimentar da verdade. E o restante, a palavra de Deus nos ensina aqui nessa manhã que Ele faria, Ele desenvolveria. No versículo 7 Ele fala, descansa no Senhor. Descansa no Senhor e espere nele. E não se irrite de alguma forma por qualquer situação que você venha passar. O versículo 5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o restante Ele fará. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Eu digo, ser cristão, quando tudo está indo muito bem, quando tudo está fluindo, quando a conta do banco tá gordinha, a nossa família tá bem, os nossos familiares estão bem, é muito fácil ser cristão assim. Mas quando nós somos submetidos a alguma dificuldade, alguma provação, alguma luta, nós aí sim que vamos mostrar a nossa fé e em quem nós temos crido. Nós precisamos compreender que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem como águias, né? Como a Bíblia diz, eles correrão e não se cansarão. Esses somos nós, aqueles que confiamos plenamente no Senhor. Por mais que a nossa vida por vezes saia do nosso controle, saia daquilo que nós pensemos que temos o controle de alguma coisa, o Senhor, Ele está cuidando de absolutamente tudo. Nós precisamos fazer somente aquilo que Davi nos ensinou aqui nessa manhã. Precisamos confiar no Senhor, precisamos nos alimentar da verdade e precisamos aprender a esperar nele. Que no momento oportuno, Deus, Ele realiza os desejos, planos e sonhos do nosso coração. Assim é sobre as nossas vidas, meus irmãos. Aprendamos esse dia a entregar e confiar, porque no momento oportuno o Senhor, Ele vai te honrar. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, Paizinho. Estamos gratos aqui pela oportunidade, pela chance de vida. Estamos gratos por essa mensagem, por essa palavra que ela nos lembrou que o Senhor é um Deus que realiza os desejos do nosso coração. Quantas orações nós temos levado diante do Senhor, Pai. Quantas petições nós temos apresentado diante do Teu altar, diante do Teu tribunal, Senhor. E de todas elas nós precisamos ter a convicção, e o Senhor nos ensinou assim nesta manhã, que nós precisamos aprender a confiar cada vez mais no Senhor, porque o Senhor é um Deus que realiza não somente os propósitos, os projetos do Senhor, mas realiza os desejos e os sonhos do nosso coração. Por isso, Pai, nos ensine, Pai, a confiar quando precisarmos, Pai, mas faça com que a nossa fé ela seja aumentada, nós sejamos trabalhados de forma interna, para que em nome do Senhor Jesus os nossos olhos estejam focados não no problema, não na adversidade, não na tempestade, não nos gigantes que se levantam contra as nossas vidas, mas que os nossos olhos estejam focados no Senhor, Pai, que nós nos alimentemos somente da verdade e façamos o bem todos os dias das nossas vidas, Pai. Creamos no Senhor, vivamos assim como o Senhor, através dos seus mandamentos, nos ensina, Pai, porque sabemos que no momento oportuno o Senhor assim realiza os desejos do nosso coração. Que isso fique vivo nos nossos corações esta manhã. Essa palavra receba em meu coração e declare e profetize na vida dos meus irmãos que estão passando por alguma luta, alguma batalha. Que eles lembrem nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus que realiza desejos, planos e sonhos dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, seus sonhos e seus planos. E não esqueça, Deus satisfará os desejos do seu coração. Lembre-se que outro dia nós falamos sobre as orações que Deus responde e os seus desejos, eles precisam estar alinhados. Acho que é relevante e pertinente eu lembrar você. Os seus desejos e sonhos, eles precisam estar alinhados com a palavra do Senhor. Se eles estiverem assim alinhados, pode ter certeza que no momento oportuno o Senhor te honrará. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser. Paz.